Cronograma Bíblia todo dia. Hoje, Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de aprendizado. Quero desde já pedir desculpa a vocês vão ouvir algum barulho aí externo. Minha rua hoje está bem barulhenta, mas foquem aqui no resumo, no ensinamento, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós começamos vendo aqui a respeito da escolha dos 12 apóstolos, e nós vamos ver essa escolha também em outros evangelhos, como Marcos e Lucas. E há um fato bastante curioso que em cada uma das listas, dos 12 apóstolos, tanto aqui em Mateus como Marcos e Lucas, Pedro, ele é citado em primeiro lugar e Judas sempre em último. Esse é um fato curioso que eu gostaria de destacar aqui para vocês. É interessante nós entendermos que os discípulos, eles primeiramente aprenderam sobre Jesus para depois serem enviados por Jesus. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver sobre as instruções para os 12 apóstolos. Então, nós vamos ver instruções que o Senhor estava recomendando a eles naquela época e que serve para nós nos dias de hoje, porque nós também somos chamados a sermos discípulos do Senhor. Amém? E é bem interessante no versículo 7 que diz: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. A mensagem, hoje uma mensagem sobre a volta de Jesus, uma mensagem sobre arrependimento, uma mensagem sobre o reino de Deus está próximo, como o próprio Jesus falou aqui, parece uma mensagem ultrapassada. Quando nós, pregadores, pregamos muitas vezes para a igreja uma mensagem como essa, a igreja às vezes parece que fica triste. A igreja parece que fica morta, porque as pessoas, na maioria, não todos, mas a maioria, quer ouvir apenas palavra de bênção, que os seus sonhos irão se realizar, que você vai ganhar a casa própria, o carro novo. As pessoas querem pregações materialistas. Existem muitos pregadores assim. Não que nós não possamos pregar uma palavra sobre os seus sonhos, sobre bênçãos materiais. Mas o evangelho, ele não é sobre isso. Nós vamos ver aqui que o próprio Jesus, ele tem uma vida de autonegação. Os discípulos também são chamados a abandonar tudo. Então, primeiramente, o evangelho é sobre salvação, é sobre arrependimento, é sobre o reino de Deus. Amém? E aí ele vai dizer assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberão de graça, deem também de graça. Então nós vemos aqui que os discípulos de Jesus estavam sendo preparados para fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, que era curar enfermos, ressuscitar pessoas, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Lembra que Mateus vem sempre falando muito a respeito de tudo isso, do poder de Jesus sobre tudo isso? Sobre todas essas coisas, os discípulos de Jesus também são chamados a fazer as mesmas obras. Na verdade, o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Eu acho lindo isso em Jesus, porque Jesus não foi um mestre que veio e disse assim: ninguém pode fazer o que eu faço. Não, ele veio nos preparar para darmos continuidade. A missão que o Pai tinha dado a ele, ele nos entregou também, tá? Aqui nós vemos também, no versículo 13 e 14, o Senhor falando sobre a dignidade da casa. Que se alguém, a casa se abrir para receber Jesus, a mensagem do Evangelho, se eles receberem cada discípulo com paz, que nós deixemos a paz ali. Mas se não, que nós, como discípulos, eu falo nós porque era uma mensagem para aquela época, mas repito, é para hoje também. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés. Ou seja, não se demorem. O que o Senhor está dizendo é: ofereçam o evangelho, mas não forcem a barra. A Bíblia também vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E aí, o Senhor ele vai até falar a respeito falando da missão, voltando a falar um pouquinho aqui da missão, o Senhor vai falar da missão dos discípulos, que era testemunhar, aos que lhe oferecessem hospitalidade e apoio. E não forçar a barra para os que não queriam fazer assim. E a valorização de uma pessoa era determinada como, Jéssica? Pela resposta dada a Jesus. E voltar-se contra os discípulos significava voltar-se contra o próprio Jesus.
assim como hoje. Se você prega a palavra, se você convida alguém, se você fala do evangelho para alguém, oferece essa palavra de vida, de salvação, e a pessoa rejeita, a pessoa não está rejeitando você, mas a pessoa está rejeitando o próprio Jesus Cristo. E aí o Senhor vai dizer o exemplo de Sodoma e Gomorra. Jéssica, o que é Sodoma e Gomorra? São duas cidades, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 19, que receberam o juízo de Deus. Amém? E aí também esses que não quiserem receber, que se voltarem, que estiverem com os corações endurecidos para a palavra do Evangelho, vão receber juízo de Deus. Isso não diz respeito a nós, mas diz respeito àqueles que estão negando o Senhor. Ele vai também falar sobre os inimigos do homem, que são os da sua própria família, que quem não toma a sua cruz e não segue não é digno de mim. E aqui eu volto a falar sobre o Evangelho, ele vai falar sobre renúncias. O Evangelho ele não é um chamado para uma vida de conforto. Ele não é primeiramente para uma vida de riqueza, de prosperidade, para você ser milionário. Muito antes, né? Quando nós estamos construindo algo em Jesus, não é mais sobre o que nós entregamos do que aquilo que nós recebemos. Então o Evangelho é isso. É você perder a sua vida para achar a sua vida em Jesus Cristo. É você perder as suas vontades, você abrir mão do seu eu para você receber aquilo que é de Deus. E o Senhor vai falar sobre a questão da graça que há em receber um homem enviado de Deus, um discípulo do Senhor. Aqui nesses versículos, nós vamos ver, na verdade, amados, eu já entrei um pouco no versículo de amanhã, né? Então vamos parar por aqui. Amanhã eu explico um pouco mais, mas até o versículo 23, ele vai dizer que quando nós formos perseguidos, fujam, né, para outro lugar. Há perseguição para o Evangelho, há perseguição para os que estão em Jesus, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E é isso, eu passei um pouquinho aqui, me perdi e falei um pouco a mais de outros assuntos que vão ser só para amanhã, mas amanhã eu falo com mais calma e me aprofundo mais. É isso, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.